Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou estar trazendo uma mensagem que é a corrida do cristão. Bom, primeiramente, quero convidar você que está assistindo meu vídeo a dar o seu like, se inscrever no meu canal e também compartilhar esse vídeo assim para me ajudar, né? E é isso. Eu quero que você agora feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento hoje, Senhor, Deus, a vida dessa pessoa e a minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor em minha vida, Senhor. Me concedendo o entendimento que eu não possuo e a sabedoria que eu não tenho, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem falando com a vida desta pessoa, Senhor. Abençoa, Pai, a vida daquele que está assistindo, Senhor. Oh, Espírito Santo, fala grandemente, Senhor Deus, e seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu vou estar falando sobre a corrida do cristão. E eu vou estar lendo lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 até o 21. Essa mensagem aqui que eu li hoje, que eu estudei na verdade, que é o meu devocional, eu já queria trazer um vídeo faz tempo, né? E hoje, como eu li essa palavra, eu vi que o Espírito Santo ele me concedeu, esclareceu o meu entendimento para entender, né? E eu creio que você também poderá entender, né? Porque eu sei que não vem de mim, mas vem dele, né? E eu quero começar lendo aqui. Eu vou ler versículo por versículo explicando. Versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo, nos versículos anteriores, ele estava falando a respeito dele, né, como ele era no passado. Que no passado, Paulo, ele era um fariseu, um fanático religioso, ele era muito assim, obediente em relação à lei de Moisés, e ele seguia lei por lei, assim, cada ordem dada ali no Antigo Testamento, que no caso, se você não conhece a lei de Moisés, eu peço que você pesquise mais para você entender melhor. Mas são os primeiros 5 livros da Bíblia que vão estar falando a respeito da lei de Moisés. E ele era um fariseu, e até que Jesus ele aparece para Paulo, né? E Paulo ele tem um encontro com Jesus, e para Paulo ali ele ficou, meu Deus, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? Ele ficou assustado, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo ele vai ficar 3 dias sem comer e sem beber, e vai ficar sem enxergar também. Até que o profeta Ananias ele vai lá na casa, lá onde ele estava, e ora nele, e as escamas dos olhos de Paulo elas caem, né? E então ele vai ser batizado. E aí o Senhor vai começar a moldar, transformar a Paulo. E então nós vemos que ele vai começar a dizer que tudo aquilo, toda aquela obediência à lei, tudo aquilo que fazia ele se tornar um homem orgulhoso, né, digamos assim, mas ele percebe que agora que ele veio para Cristo, que tudo que ele passou, que tudo que ele fez quando ele era um fariseu, é completamente uma perda, que tudo perde o seu valor. Por quê? Porque ele conheceu, ele viu Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Então, a partir daquele momento, o desejo dele foi conhecer Jesus. Ele largou tudo, toda aquela vida religiosa, tudo que ele tinha se dedicado ali, todo aquele tempo que era para a lei de Moisés. Agora ele estava largando tudo como se fosse um lixo. Ele mesmo diz aqui no capítulo 3, do versículo 8, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Então,
Paulo é esse. Ele vai dizer que ele não é que ele estava querendo, agora que ele veio para Cristo, não é que ele estava querendo ser perfeito. Paulo, pelo contrário, ele não era perfeito. Ele já não conhecia, ele não tinha todo o conhecimento, de Cristo. Mas não, Paulo vai dizer que a cada dia ele estava batalhando ali, ou seja, correndo para conquistar o prêmio. E o prêmio é a vida eterna. E ele diz que ele já foi conquistado por Cristo Jesus. A partir daquele encontro, Jesus ganhou a vida de Paulo. Quando você tem um encontro com Jesus, quando ele te toma, já não é a tua vida, é a vida de Jesus na sua. Quando nós viemos para Cristo, nos batizamos e aceitamos Ele, você morreu para a sua vida, para a sua velha natureza. Agora você tem uma nova natureza com Cristo. Tanto que Paulo mesmo vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para mim, já não é mais Paulo, mas é Cristo vivendo na vida dele. Então, Paulo ele não era perfeito, mas ele estava continuando correndo. No versículo 13: porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Até esse versículo aqui, eu pensando, imaginando, ali uma corrida, literalmente uma corrida, e vendo Paulo correndo, e ele diz que ele não olha para trás, ou seja, ele esquece tudo que está para trás, ou seja, o seu passado. Ele já deixou o seu passado e ele está focado no quê? Na frente, no presente, no que ele estava correndo. Qual era o seu objetivo? Estava na frente de Paulo. Então, o Espírito Santo me fez levar a algo que muito tem acontecido atualmente, que é que as pessoas, o erro mais grave que é na vida de um cristão é você olhar para o seu passado, é você querer retroceder para aquilo que você já correu. Isso é algo que desvia as pessoas do alvo que é Cristo. As pessoas param de olhar para frente e olham para trás. E elas retrocedem, elas dão a meia volta e começam a correr para trás novamente. E é por isso que tem pessoas que se desviam, porque elas param de olhar para frente e querem olhar para o seu passado. Nós não devemos aceitar, se conformar com o nosso passado. Não viva no seu passado, viva o presente, viva o alvo, viva Cristo na sua vida e diga para si mesmo, toda vez que tiver vontade de voltar para o seu passado, diga para si mesmo: ei, você já não vive para você mesmo, você vive para Cristo. Você viveu uma vida de perdição, para você viver uma vida de vida. Você estava perdido e foi achado, Você estava morto, mas agora você está vivo. Então, versículo 14: corre direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E este prêmio é a nova vida para a qual Deus nos chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que ele corre para a linha de chegada e para conseguir o prêmio da vitória. E eu creio assim, que essa linha de chegada é a nossa morte. Uma morte que não é para a nossa tristeza, mas é para a nossa felicidade. Porque já nós sabemos o nosso destino. Se você tem certeza da sua salvação, se você morrer hoje, você não vai chorar, você não vai ficar triste. Pelo contrário, você vai festejar. Porque você vai ter certeza de onde você vai, para onde você irá morar. Então nós chegando ali na linha de chegada, para quê? Para conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio da vitória é a vida eterna. E aqui no versículo 17 vai dizer: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Paulo vai dizer para ser um imitador dele. Mas eu creio assim que Paulo queria dizer o seguinte, que eu tenho certeza, Paulo estava imitando a Cristo. E é por isso que ele pediu para que imitasse ele, porque ele também estava querendo ser como Cristo. O objetivo de Paulo era a cada dia morrer para o seu eu, morrer para a sua vontade, para o seu desejo e ser mais parecido com Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Não é ser perfeito, mas é ser mais parecido com Cristo. É melhorar
todos os dias em alguma área da nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos que não tem mais o que mudar, mas tem muitas coisas que o Senhor trabalha em nossa vida. Eu tenho incontáveis coisas que o Senhor já transformou em minha vida, que o Senhor já tirou, que o Senhor já lavou, que o Senhor já moldou, né? Porque Deus, Ele já tratou muita coisa na minha vida. E cada vez que eu chego nos pés de Deus, nos pés do Senhor, assim, para orar, eu vejo quanto mais eu preciso ser perdoada, o quanto mais eu preciso ser lavada, o quanto mais eu preciso mudar, porque cada vez que eu chego para falar com Deus, eu me sinto como, eu não sei aonde esse versículo, mas diz que de todos é o pior pecador, sabe? Quando eu estou perto de Deus, eu reconheço as minhas falhas, sabe? Eu mesmo, assim, com Deus ali, Ele vai mostrando, apontando os meus erros e me faz me sentir tão falha, mas é como se ele começasse a dizer, pede perdão, e eu peço perdão, é como se começasse a me limpar, a me moldar. Então ali eu sei que o Senhor, Ele é o meu maior amigo. Por quê? Porque Ele mostra os meus erros e diz para mim mudar. Então, o versículo 18, e já disse isto muitas vezes, e agora repito chorando, existem muito que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Versículo 18 a 19, muitas pessoas entristecem o Senhor com a sua maneira de viver. Uma frase que eu já ouvi é que as pessoas elas não estão indo para o inferno pelo pecado que elas cometeram, mas pela mensagem de salvação que elas rejeitaram. Quando nós não vivemos para Cristo, nós estamos se tornando inimigos de Cristo. Então, versículo 19, sabe por que as pessoas estão sendo destruídas no inferno? É porque elas estão fazendo os desejos da carne. Elas estão colocando o seu eu em primeiro lugar. Elas estão colocando o seu eu no centro. E isso faz com que elas vão para o inferno. Muitas pessoas estão agindo assim. O Deus delas são os seus desejos, são o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. A gente vê muito assim, principalmente na internet, as pessoas estão preocupadas com coisa deste mundo. Com marca de roupa, de maquiagem, de coisas que são terrenas. E muitas das vezes estão se preocupando com isso. Elas não veem algo além da morte. Elas estão preocupadas com essa vida nessa terra. E isso muitas das vezes tem levado elas pro inferno. Então eu vejo assim, né? Que é por isso que Jesus ele diz que nós devemos negar o nosso eu. Então, negar o seu eu. Por que o meu eu? Eu devo negar a minha vontade. Porque se eu não negar a minha vontade, eu não vou conseguir servir a Cristo. Porque viver com Cristo é renunciar. É você matar a sua carne, o seu querer. Porque é muito difícil a gente dizer para a nossa carne, eu não vou fazer a tua vontade. Porque dói, né? Então, Jesus, o Evangelho, ele muda toda a nossa natureza. Tudo aquilo que nós queremos não é o que Deus quer para nossas vidas. Então, Jesus vai dizer, colocar em primeiro lugar o meu reino, né? O reino de Deus. Então, não é o seu eu que tem que estar em primeiro lugar, é o reino de Deus. O centro da sua vida não deve ser você mesmo, mas deve ser Jesus. Tem muita gente que diz, Senhor, eu só trabalho nessa área, mas não trabalho nas outras áreas da minha vida. Tem pessoas que dizem para Jesus, Jesus, senta aqui e deixa ser o centro da minha vida. Jesus não, Ele quer tomar o teu lugar, o lugar aonde Ele deve estar, que é o centro da nossa vida. Ele não quer somente tomar conta da área do casamento, Ele não quer somente tomar conta da área da família, Ele não quer somente tomar conta da área financeira, né? Não é só da área espiritual, não, o Senhor quer cuidar de todas as áreas. É no teu estudo, é no trabalho, é em casa, na família, na rua, em todos os momentos. O Senhor quer cuidar de você. Ele quer que você ame
as coisas. Não é você, ame você mesmo sobre todas as coisas. Não é. Ame a Deus sobre todas as coisas. O mundo, eu já estou cansada de ouvir tanto assim, frases do mundo, né, dizendo tudo, quase toda frase tem só é eu quero, eu faço, eu posso, eu consigo, você consegue, sonhe alto, você consegue, não sei o quê. Não, mas Jesus diz, renuncia o teu eu, renuncia a tua carne, negue a ti mesmo e siga-me. Então, carrega a sua cruz. Tudo que Jesus diz, o mundo não fala. Por quê? Porque dói, porque machuca, porque liberta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, algo que eu percebo que as pessoas estão dizendo é ame a si mesmo, né? As pessoas estão dizendo aí, se ame mais, tenha autoestima, se valorize, seja sua melhor versão, sonhe alto, né? Todas essas frases assim que as pessoas elas só lembram de si mesma, mas poucos estão falando de Deus. Poucos estão dizendo, seja mais parecido com Jesus, seja a melhor versão de Cristo. É isso que deve ser o nosso princípio, o nosso destino é ser mais parecido com Ele. E aqui no versículo 20 ao 21, vai dizer que nós somos os cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o Senhor voltar. Não é, eu vou esperar aqui sentado, não, é ansiosamente, é ansiando, é querendo que Jesus volte, é fazendo a vontade dele. Não se conforme com o mundo, não se conforme com as coisas naturais deste mundo, não se conforme com algo natural, o desejo sobrenatural de Deus na sua vida. Não busque aquilo que os seus olhos podem ver, não cobice o que é material, né? Porque isso é as coisas do mundo. Mas anseie pelo reino, anseie pelas riquezas celestiais. Então, isso, diga para si mesmo toda vez que der vontade de pecar, toda vez que der vontade, né, de você se pensar só em você mesmo, viver para você mesmo. Pense, não, eu não vivo nesse mundo, eu estou aqui só de passagem, eu sou um peregrino aqui. É como se eu tivesse pegado um passaporte para cá, né? E quando eu morrer, eu vou para minha verdadeira morada celestial. E no versículo 21, ele transformará o nosso corpo fraco e imortal e fará com que seja um corpo glorioso. E usando para isso o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Quando o Senhor vier, nós iremos ter um corpo glorioso, um corpo imortal. Nós não teremos mais esse corpo fraco, né, mortal, que qualquer coisinha a gente se fere, qualquer coisinha, né, a gente se machuca. Não. Mas quando a gente tiver esse corpo glorioso, nós moraremos com Ele e poderemos reinar com Ele. E essa é a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Amém.